E hoje nós vamos conversar aqui sobre a 16ª Semana Nacional dos Museus, que tem uma programação extensa. A programação está acontecendo aqui em Campo Grande. Nós estamos recebendo nos estúdios da CBN o Dirceu Maurício Van Loncaysen, que é o coordenador dessa semana, Lucas Mamédio, que está aqui. Que pronúncia, falar. Que pronúncia. Nós tivemos que fazer um curso de holandês aqui para falar o sobrenome do Dirceu Van Loncaysen. Bom dia, Dirceu. Obrigado por atender o convite, vir falar com a CBN. Bom dia, Otávio, bom dia, Lucas, bom dia aos ouvintes, né? Tá de parabéns, pronúncia de holandês aí, o curso valeu a pena, foi bom. Muito bem, uma semana em que a gente vem falando de museu, Campo Grande tem respirado aí essa questão de museu. Aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil de modo geral, né? Sim. A questão do museu ainda não é uma coisa muito forte nas pessoas. Eu particularmente cresci dentro do Museu Dom Bosco, desde quando era aqui na Barão, eu conheço aquilo desde aqueles tempos ainda dos primórdios. Eu sou um fã, hoje está muito maior. Como é que está sendo essa semana? Qual o objetivo, qual o propósito dessa Semana Nacional dos Museus? Muito bem, vamos lá, vamos falar da semana. Mas eu acho importante, né, aproveitar o que o Otávio estava colocando, falar da ideia dos museus, de como são os museus no Brasil. Essa semana, ela é organizada pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. É um órgão nacional ligado ao Ministério da Cultura, e fomenta os museus no Brasil todo. Provavelmente na sua capital aí, ou em qualquer cidade que tenha museu, é bem provável que ele tenha uma programação voltada para a sua semana, que nesse ano, a 16ª edição, traz o tema museus hiperconectados, né? Novos públicos, novas abordagens. Ele diz o que nessa semana? Que não tem mais como fugir das novas tecnologias. Os museus estão digitalizados. O mundo digital já pertence aos museus. Eles estão aí digitalizando seus acervos, trabalhando com réplicas em impressoras 3D. Hoje a gente entra nos museus pelo computador, né? Sim, celular, isso mesmo. As explicações interessantes. Tem muito museu que você entra, coloca o fonezinho de ouvido e tem um númerozinho do lado da obra ou daquilo que está lá, e você coloca, ele já te explica ali também. Então tem toda uma tecnologia, né, que é muito interessante. Isso é muito importante, porque ainda no Brasil, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande não é diferente. É uma pena, mas muitas dessas instituições, como o Museu das Culturas Dom Bosco, lutam para quebrar um estereótipo, uma ideia ainda, um conceito errado de que o museu é um lugar que guarda coisas antigas, um lugar que guarda coisas velhas, né? E isso traz uma ideia muito de depósito, e não é exatamente isso que os museus fazem. Guarda história, né? Sim. Os museus têm um lado de conservação, sim, que guarda coisas, mas a gente guarda essas coisas para um objetivo maior, que é o de comunicar. Então, essas novas tecnologias, os museus todos estão nas internets, estão nas redes sociais, as pessoas vão nos museus, inclusive na Semana de Museus, vão lá e vão colocar hashtag Semana de Museus. Quantos museus temos aqui em Campo Grande? Aqui em Campo Grande, acredito que são 7 museus. Às vezes 8, às vezes 9, eles oscilam, né? Mas atuando hoje e participando da semana, a gente tem aí, vamos ver se eu lembro de todos de cabeça. Se eu esqueci de algum, legal. Mas Museu aqui no Parque Dom Bosco, tem o Marco também, Museu de Arte Contemporânea, o MIS, Museu de Imagem e Som, o MUARC, que eu sou um grande fã, até pela minha formação de geoarqueologia, o Museu de Arqueologia da Universidade Federal. Isso. Lá na universidade. Junto do Memorial Apolônio de Carvalho, aqui próximo ao centro, no mesmo prédio que está o MIS. Isso. Esse fica no primeiro andar e o MIS fica no terceiro. Muito bem, o Lucas fez eu tô com a cola. Tá com a colinha. Então, existem outros museus que não estão assim tão centrais e a comunidade pouco conhece, como o Museu da Medicina. Isso, e tem espaços que não tem um nome exatamente de museu, mas que são museus. A Casa de José Antônio Pereira é um museu? Casa José Antônio Pereira, o Museu José Antônio Pereira, o JAP, então esse mesmo é um pouco mais afastado, mas tem um papel importante na história. Fica lá no Alves Pereira, né? Isso, a Vila Guaicurus. Exatamente. Como também a Casa da Ciência. A Casa da Ciência, que está dentro da Universidade Federal lá. Essa semana nós
tivemos a abertura, uma parceria com o Sistema Estadual de Museus. Nós, Museu das Culturas Dom Bosco, junto com esses museus todos que eu coloquei, mais alguns que às vezes eu esqueci, né? Não, já posso adiantar alguns, sim, né? Até porque o sistema é estadual e ultrapassa esse limite municipal de Campo Grande. Temos o Museu de Maracaju, que vai receber o fechamento da semana, uma palestra muito importante. Uma pessoa do IBRAM, como eu falei, quem organiza a nível nacional esse evento, vem para o Mato Grosso do Sul para fazer uma palestra de fechamento. E junto com a parceria da Prefeitura de Maracaju, nós estamos levando profissionais de museus daqui, né, da capital, para Maracaju, para fazer esse encerramento lá, já que o sistema é estadual, né? E existe uma troca muito importante de museus que têm um pouco mais de estrutura, como o próprio Museu das Culturas Dom Bosco, ou o MUARC, que são museus universitários e tem um papel também de formação, de pesquisa, ensino e extensão, né, para museus menores que têm outra realidade, são outros desafios. E essa troca é muito rica. E volta ao tema de conectividade, né? Para fechar, Antônio, claro, né, o tema, ele traz muito essa conotação do mundo digital, mas no texto apresentado pelo IBRAM, tem um detalhe muito importante e que reforça o papel social dos museus e que eu valorizo bastante, que é tema da nossa programação no Museu das Culturas Dom Bosco. Vocês vão ver as atividades e vão ver onde que nós estamos nos conectando ou hiperconectando. É fato, como eu falei, que os museus estão digitalizados, que a tecnologia não tem como fugir dela. Não existe mais como você falar de museu sem falar de tecnologia, Você tem que ter isso até por uma questão de própria sobrevivência e de difusão de tudo aquilo que está no museu. E eu queria dizer para o senhor assim, que é impossível um ser humano entrar no museu e sair de lá do mesmo jeito que entrou. Eu acredito que o museu é um momento em que você vai para se enriquecer, para você respirar arte, para você respirar história, para você se melhorar enquanto ser humano e perceber o ambiente que nós fazemos parte dele, o quão pequeno a gente é. Inclusive, o Museu Dom Bosco, ele traz isso muito de resguardar a cultura indígena, né? Isso é uma tradição do museu, e não só isso, mas também quando a gente pensa em cultura indígena, em todo em guardar essa cultura em forma, enfim, dos instrumentos que eram utilizados, o que são ainda, o Museu Dom Bosco é referência também, né? Sim, e a cultura material, os artefatos são formas de se conectar com o tempo, com o passado. Mas, como eu estava colocando, né, existe, a tecnologia faz parte da sociedade, mas os museus têm que lembrar também daquela parcela da sociedade que não está inserido naqueles 60% já digitalizados. Existem comunidades tradicionais, como por exemplo povos indígenas, que ainda estão se digitalizando, ou mesmo que valoram essa digitalização, essa conexão digital de modo diferente do nosso. A gente mesmo já começa a perceber que existem impactos desse mundo digital para o nosso dia a dia. E para alguns povos indígenas, essas conexões, elas ainda são espirituais. Tem outras formas de se hiperconectar. Os museus e o IBRAM pede essa atenção para que os museus também se preocupem além do digital, para o físico, para o material, já que a gente continua trabalhando sempre com culturas materiais, com objetos que contam histórias muitas vezes, que trazem significados muitas vezes imateriais, né? Entre o sagrado e outros valores que são apresentados nas diferentes exposições. Programação. Começou essa semana, começou segunda, vai até quando? E quais são as atividades, as ações que estão sendo desenvolvidas, professor? Otávio, nós temos programações variadas em diferentes museus. Tem museus como o MUAR que vão estrear um giro de 360 graus. O Museu José Antônio Pereira vai ter palestras com a professora Maria Augusta da Universidade Católica, como também um passeio de bicicleta, um pedal cultural ao sábado. Como eu falei, o fechamento vai ser no Museu Regional de Maracaju, com a palestra dessa profissional do IBRAM, que virá falar sobre hiperconectividade, e outras atividades como
visitas guiadas, oficinas, serão apresentados nesses diversos museus, filmes no MIS, nos museus aí que estão participando da semana. No Museu das Culturas Dom Bosco, a gente tem essa atividade muito ligada a esse público que eu falei, né? Como que, já que o Museu Dom Bosco é conhecido como Museu do Índio ou dos Índios, a gente deu ênfase a esse público, aos novos públicos e como se conectar com essa parcela do público e da sociedade que ainda está sendo inserida nesse mundo nós vamos digital. lá aprender sobre a cultura indígena, mas muitos indígenas não vão lá aprender sobre eles mesmos também. Isso é uma coisa que pode ser trazida para eles também, né? Sim, alguns já estão inseridos, outros não, né? Como eu falei, são museu dos índios, existe uma diversidade muito grande e a situação da maioria desses povos não é boa, mas alguns têm um pouco mais de conforto, às vezes quando estão já vivendo na sua terra, quando a questão da terra já está regulamentada, traz uma outra realidade. Então, esses diferentes povos, eles têm com as novas tecnologias diferentes relações. Alguns absorveram bem e outros ainda acham isso uma coisa assim perigosa, né? Mas essas conexões, elas ainda são trabalhadas de forma material, de como se fazer um trançado, né? E como isso é passado de geração para geração. Esse tipo de conexão também é demonstrada como na nossa abertura, quando tivemos a palestra do professor Heitor Medeiros, que trouxe com ele os lídios. Digo lídios porque um é um professor indígena, mestre, o lídio, e o outro lídio é um rezador, né? Aonde na maioria das atividades do povo Kaiowá, a reza faz parte dessas conexões, né? Além da palestra de abertura, nós tivemos também, junto com a Casa da Ciência, com o Clube de Astronomia Carl Sagan, uma atividade de observação do céu à noite. A palestra foi à noite e foi muita atividade, uma atividade bem legal. A gente fala de museu, a gente fala de astronomia, a gente fala de muita coisa. E assim, acho que é importante você que está ouvindo a gente agora nesse momento, também onde é que o nosso ouvinte da CBN, professor, pode pegar mais informação, pode se atualizar mais para poder também participar com vocês. Sim, existe na maioria dos museus uma programação específica, mas no site do IBRAM existe uma programação geral. Ela é dividida Fundação de Cultura também daqui da Fundação de Cultura específica aqui para o Mato Grosso do Sul, e no do IBRAM você consegue a nível nacional, qualquer região, capital, que o museu esteja inserido no sistema nacional e tenha colocado alguma programação, você consegue essas atividades detalhadas. Vamos aproveitar a semana e vamos ao museu, levar nossos filhos, nossos amigos, a gente mesmo, poder ir lá e respirar um pouco de tudo que aquilo está lá para a gente poder aprender. E museu é educação acima de tudo. Isso aí. Fecho convidando a todos para as nossas últimas atividades. A gente teve aí e ainda está tendo atividades educativas durante a semana. Feira de artesanato. Ontem tivemos uma indígena mostrando toda a produção da cerâmica, e nessa sexta, sábado e domingo o museu abre de graça, convidando a todos os campograndenses para conhecer esse espaço aí, que é muito interessante, que conta um pouco da história do Mato Grosso do Sul. Vamos conhecer tudo isso e nos aperfeiçoar um pouco mais em museologia. Obrigado, legal, professor. Obrigado. De nada. Nós conversamos aqui com o Dirceu Maurício Van Lonckaisen, que é o coordenador da 16ª Semana Nacional dos Museus aqui no Mato Grosso do Sul também.